Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Oh, glória! Bom dia, povo de Deus. Firme, amém? Firme, firme nas promessas do Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar. Com a graça do Senhor, que bênção, estamos aqui hoje, né? Para nós que estamos aqui na igreja dia 9, para quem vai ouvir nas plataformas digitais outro dia, mas nós estamos aqui ligados com Deus. Hoje é uma preparação, nós já estamos vivendo a preparação, porque domingo agora é o quê? É Santa Ceia. Nós precisamos vir servir a Deus de que forma? Firmes, preparados. Imagina você chega aqui no culto, num culto de domingo de Santa Ceia, para você adorar a Deus, você chega todo triste, todo encurvado por causa da dor, da enfermidade. Seria muito difícil para você adorar a Deus ali com toda a sua personalidade. Provavelmente aquilo poderia te incomodar e te atrapalhar. Por isso que hoje nós combatemos o mal aqui, preparamos você para você viver dias de glória. Amém? Nós vamos entrar na mensagem de hoje. Queria que você pegasse a sua Bíblia comigo, Salmos 34. Nós vamos entrar na mensagem de hoje. Daqui a pouco nós vamos entregar o nardo para você, o azeite. É uma essência que você vai levar para casa e você vai consagrar a sua vida. Você vai continuar orando pelos seus familiares. Tem gente que não consegue dormir nas madrugadas, você vai lá e unge ele. Se ele não aceitar a unção, você unge a cabeceira da cama, unge lá o travesseiro, unge lá o lençol que ele dorme. Amém? Unge lá a toalha que ele se enxuga depois que ele toma um banho. Você faz seu ato de fé. É você e Deus. Amém? Operando ele, ninguém impedirá. Olha só o que diz a palavra. Salmos 34. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 7. Nós vamos entrar aqui na mensagem. Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus em meio às tribulações. Porque geralmente, quando se fala de confiar em Deus, quando as coisas estão tudo tranquilas, estão tudo em paz na nossa vida, nós dizemos, eu confio em Deus, porque está tudo bem. Está tudo resolvido, não tem nenhum problema, aparentemente, que está me incomodando. Então eu digo, eu confio em Deus. Está tudo bem. Agora, quando vem aquela tentação de enfermidade, quando vem aquelas perturbações à nossa volta, quando surgem alguns problemas tentando tirar a nossa paz, tentando tirar o nosso conforto, é aí que nós mostramos que confiamos em Deus de verdade. Glória a Deus. É na tribulação, é no momento da angústia. É ali que eu demonstro que realmente eu confio. Aí nós vamos ler aqui a santa palavra de Deus. Olha só o que diz. Salmo 34, eu vou ler com você o versículo 7. Amém? Vamos lá? Versículo de número 7, diz assim a palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e faz o quê? E os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Veja que ele está falando com quem? Com os convertidos, com os santos. Aí ele continua. Pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Isso aqui é uma reflexão para mim, é uma reflexão para você, para nós. Por quê? Esses salmos aqui foi composto pelo Davi. O Davi é aquele exemplo de pessoa que estava dando testemunho de tribulações que ele viveu, de angústias que ele passou durante a sua vida, mas que agora ele tinha como falar isso para as pessoas com notoriedade, porque ele havia confiado no dia da angústia, no dia da calamidade, no dia em que afrontas surgiram para ele, ele sabia, eu só tenho o Senhor do meu lado. Eu não tenho ninguém que possa me socorrer, eu não tenho ninguém que eu possa me apegar a ele e dizer, me ajuda, porque ele não tinha. Eu fico fazendo, uma análise do período em que o Davi viveu e que ele vivia sendo afrontado diuturnamente, ou seja, de dia e de noite. Ele era perturbado o tempo todo. Vinha uma afronta de Saul, e tem uma passagem da palavra que diz que o Saul veio com milhares de homens. Eu fico imaginando, imagina aí, uma condição de 1000 homens atrás de um só. Se pegar, não escapa nem a alma, não é? Porque naquela época era ferrenha, a guerra era física. Hoje é espiritual. É claro que existem afrontas físicas, mas a nossa batalha é espiritual, contra carne nem sangue. Então ele estava dando testemunho em particular. Ele estava dizendo, olha, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Vai vir uma batalha, vai vir uma tentação, vai vir às vezes um problema, mas os anjos do Senhor estão como? Acampados ao nosso redor. Em outro salmo ele disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos o quê? Atingidos. Estudamos aqui o Salmo 91. Por que não vai atingir? Porque ao nosso redor
está os anjos de Deus. Ele é quem dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Ao derredor está o nosso adversário. Alguns dias atrás aqui o pastor pregou que sobre a nossa vida existem muros e antemuros. Ou seja, existem duas camadas de proteção. O nosso adversário não tem a mínima condição de nos destruir. Eu só preciso confiar nisso. Só preciso acreditar nessa palavra e ter essa confiança quando vierem as batalhas. Porque tem pessoas que quando vem uma batalha, quando surge um diagnóstico, ou às vezes até quando tem um problema dentro da sua própria casa, aí vem aquela situação, aquela conturbação toda, tem gente que fica entristecida, e ela até desconfia de Deus nessas horas. Aí é a hora que devemos confiar, porque nós temos a ciência de que Ele vai entrar naquela situação, Ele vai mudar aquela história. Amém? Isso é fé? É a fé que opera nos dias atuais. A fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se vê, eu não estou vendo, mas eu acredito que Deus vai fazer. Eu não estou contemplando isso aqui agora. Eu só estou olhando e vendo a pessoa lá doente numa cama. Mas eu acredito, dentro do meu coração, eu tenho essa convicção de que ela vai se levantar, ela não vai dali para a cova. Ela vai dali para viver a vida que Deus tem preparado para ela. Amém? Aí você coloca isso em ação. Ele disse no versículo 10, vamos voltar ao versículo 10. Ele disse o seguinte, olha, os filhos dos leões, e olha que o leão é o rei da selva, hein? Os filhos do leão não era para passar fome, não. Mas ele vai dizer, olha, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Tem dia que os leões não conseguem uma caça para o seu filho. Mas o que ele vai dizer? Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Isso aqui é para a gente ficar alegre hoje. Isso é para a gente sair daqui saltitando de alegria, confiando que Ele vai fazer alguma coisa por nós. Amém, irmãos? Ele está deixando muito claro que o leão, o rei da selva, que qualquer outro animal para ele é presa, ele é o predador, qualquer outro tipo, inclusive animais maiores, né? Eu já vi leão comer girafa naqueles documentários. A girafa, que é tão grande, né? A maior. Ele vai lá, agarra no pescoço da girafa, ele pula, saltou, mordeu, começou a matar a bicha, daqui a pouco ela está lá no chão, ó. E ele estudinho em cima. Mas tem dia que o leão não consegue encontrar uma caça. Mas ele está falando, ele está deixando isso aqui categoricamente para a gente com muita clareza. Os filhos dos leões vão sofrer fome. Mas nós que confiamos no Senhor, nós não vamos temer. Nós vamos ficar firmes, porque a vitória é garantida. Amém? Aí eu quero deixar aqui marcado, vamos um pouco lá na frente, Provérbios. Depois de Salmos é Provérbios. Provérbios capítulo 9. Você deixa aí marcado que no final nós vamos voltar. Olha só. Provérbios capítulo de número 9. Provérbios capítulo de número 9. Veja que interessante isso aqui. Falei do testemunho de Davi. Ele estava falando de algo que ele viveu, né? E tem dias da vida que a gente passa por essas tribulações aí. Olha só o que diz aqui, Provérbios capítulo 9, o versículo é o 10. Vamos lá? Provérbios capítulo 9, o versículo é o de número 10. Aqui ele vai falar sobre temer. O temer aqui é a condição de respeitar, de confiar. Glória a Deus. Não é o temor de ter medo. Ele vai dizer o seguinte, ó. O temor do Senhor, ou o respeito ao Senhor, às coisas do Senhor, é o princípio de quê? Da sabedoria. Ou seja, ele está dizendo que o temor, a pessoa que tem respeito pelas coisas de Deus, ela é sábia. A pessoa que tem respeito por Deus, ela é sábia. E na continuação ele fala, ele continua dizendo, e a ciência, que é o conhecimento, a ciência do santo, a ciência do homem de Deus, da mulher de Deus, é o quê? Prudência. Ela saber lidar com a situação, ela não abrir a boca, né, na hora de um momento difícil, para falar algo que ela não deveria falar, tem que ser prudente. Ela tem que ter ciência do que ela vai falar, conhecimento do que ela vai falar. Porque tem muita gente que quando vem uma situação, ou quando alguém está numa situação bem debilitada, ela não tem a prudência para falar a verdade, para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Aí o que ela faz? Ah, isso aí vai morrer. Ah, isso aqui não tem mais jeito. Aqui é difícil demais acontecer alguma coisa. Por ela não ter conhecimento, ciência, ela não ter noção do que ela está falando, ela é imprudente, ela fala o que não deveria falar. Mas aquele que conhece a Deus, que tem conhecimento da palavra, ele é prudente. Quando ele recebe algum diagnóstico, que, por exemplo, o diagnóstico que amedronta toda e qualquer pessoa hoje é o quê? É o câncer. Nós temos vários testemunhos e aqui tem pessoas que são testemunhas de que venceram o câncer. Amém? Temos testemunhos aqui de gente que venceu o câncer. Conheço não só uma, duas, três, não. Várias pessoas aqui venceram o câncer, que estão aqui nesse culto. E a pessoa fala o seguinte, pastor, eu fui diagnosticado câncer na mama. Ou pastor, fui diagnosticado, foi o câncer na próstata.
Foi um problema sério. Eu tive que fazer quimioterapia, fisioterapia, aquela coisa toda. Fiz todo o processo e na hora que veio a notícia, eu fiquei com medo e quis falar imprudentemente. Mas quando eu olhei para a palavra, eu me lembrei. Não, os que confiam no Senhor, eles não temem, eles são como um monte de Sião. E aí eu fiquei firme na palavra, quis me abalar, até veio lágrimas nos olhos. Mas imediatamente eu me lembrei daquilo que a palavra disse. Me coloquei à disposição do Senhor, fiz o que tinha de ser feito lá, de acordo com a autoridade da medicina, mas vim aos pés da cruz, vim aos pés de Jesus para orar. E Jesus respondeu sim ou não. Fez o acompanhamento, fez o tratamento e hoje a pessoa está firme e forte. Glória a Deus. Pode vir mais 30 anos, mais 40. Pode vir que nós estamos prontos. Glória a Deus, irmão. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa decidiu acreditar. Ela decidiu colocar essa fé que ela diz que tem em ação. Porque como eu falei, repito o que eu falei no início, quando surge uma situação e tá tudo bem assim, tá tudo tranquilo, a pessoa diz, não, eu acredito. Eu sei que estou passando por essa luta aqui simples, mas eu acredito. Aí vem uma luta mais difícil. Ah, não sei não. O mesmo Deus que opera o difícil, Ele opera o fácil. Glória a Deus. Então Ele vai operar. Ele opera o fácil, Ele vai operar o difícil também. Isso é uma questão de confiança, de crer. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus falou para a Marta e para Maria, as irmãs de Lázaro. Se vocês crerem, vocês vão ver o quê? A glória de Deus. Agora, se não crer, não tem como ver. Eu acredito para depois aquela obra se manifestar. Por isso que o autor de Provérbios ele foi muito claro aqui, muito categórico. Na parte final do versículo. A ciência, o conhecimento do santo produz essa prudência. Ele sabe o que ele vai falar. Na hora que vier uma notícia, tenha cuidado com o que vai falar. Nós já falamos, é matéria para outro dia, mas as palavras ela tem o quê? Poder. Por isso que nós oramos, mandamos o mal embora. Por quê? Porque eu acredito que se eu mandar, ele vai embora. A autoridade está no nome de Jesus, minhas palavras têm poder. Aí eu queria que você deixasse aqui, voltamos aos Salmos. Agora o 118. Essa questão de confiar no meio da tribulação, ela é uma questão muito séria. 118, vamos lá. 118 é o Salmo, o versículo é o 5. Nós temos um salmista aqui que vai dar testemunho também. Não se sabe se esse salmista aqui é o Davi, então eu não vou dizer que pode ser o Davi, porque pode ter sido outro. Tem vários outros salmistas, né? Inclusive tem Moisés, tem o Asaf, que escreveram alguns salmos. Salmo 118, olha só, versículo 5. O que ele diz aí no versículo 5? Invoquei o Senhor aonde? Na angústia, está dando um testemunho particular. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, um lugar espaçoso. 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Veja que interessante isso aqui. Ele está falando que situações vêm para aborrecer ele, e ele está tendo a convicção de que Deus está com ele, porque outras vezes Deus já tinha vindo em socorro dele, e ele tinha agora esse testemunho para falar. No dia que eu tive uma angústia, no dia que eu tive um aperto, no dia que eu tive uma situação adversa, ele veio e me socorreu. Eu tenho uma plena convicção de que ele está comigo. Eu não vou categoricamente falar quem foi, provavelmente também foi Davi, né? Mas ele teve essa condição de ser aquela pessoa que em vários momentos da vida ele andou à beira da morte. E se a gente for parar para pegar testemunho de pessoa por pessoa aqui, alguém já pode ter dito, eu passei pelo vale da sombra da morte, né? Eu passei por situações que eu disse, eu não escapo dessa. Escapamos ou não? Nós temos hoje testemunho, né? Testemunho particular do que Deus fez conosco, e com isso nós podemos até transmitir para outras pessoas. O nosso testemunho é uma pregação para outras pessoas. Você concorda com isso ou não? Seu testemunho é uma pregação. Tem gente que vai parar por aí, mas ela não vai querer vir ao culto ouvir a palavra do pastor, uma pregação da palavra. Mas ela ouvindo o seu testemunho, ela pode ser tocada por Deus para ser salva, para reconhecer a salvação, para dar liberdade para Deus começar a falar com ela. Glória a Deus por isso. Por isso nós temos que ter essa noção de também fazer como esse salmista, testemunhar. Porque ele está dando um exemplo aqui, ele está testemunhando dele mesmo, dizendo, eu no dia da minha angústia, no dia da minha tribulação, eu invoquei. E ele veio em meu socorro. Os que vinham para me aborrecer, Deus fez alguma coisa com eles lá. Os que vinham para me aborrecer, os que vieram para me atrapalhar na caminhada, eles não tiveram nenhum êxito nisso.
Eles não venceram. Na continuação ele ainda foi falar mais, ó, versículo 8. Ele disse, é melhor confiar no Senhor do que confiar em quem? No homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O Jeremias fala, né, é o 17:5, se eu não me engano. Ele fala que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que coloca lá, que faz do cavalo, que faz das ferramentas, do seu braço. Ele diz, nós temos que confiar em quem? No Senhor. Ele fala, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Eu tenho ciência de que Ele é comigo. Por isso que ele fala, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Tem gente que por aí, não me interprete mal, mas ela só confia na palavra do médico. Não que o médico esteja certo ou errado, ele é autoridade. Mas se você imagina, alguém recebeu um diagnóstico, o diagnóstico deu, olha, você está pré-diabético. O que é o pré-diabético? É a pessoa que está quase diabética, né? Ela já está caminhando para aquele quadro de diabetes. Aí ele fala, ó, tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que determinadas coisas tem que tirar, determinadas coisas não pode mais comer. Aí o médico fala, ó, você tem que cortar o pão. Aí tem gente que vai fazer os memes, né? Que os pessoal fazem os memes. Aí ela diz, ó, o médico falou que tem que cortar o pão. Aí ela pega um pão e corta o pão no meio. Não, ele falou cortar é não comer, é não participar mais daquilo, né? É não ter mais aquela massa ali no seu corpo. Porque aquilo ali pode se tornar o quê? Pode se tornar uma célula cancerígena no sangue. Então ele fala o quê? Não pode. Aí o médico falou, a pessoa acredita. Aí às vezes ela está se sentindo mal, ela não tá bem. Aí a gente faz a oração, a pessoa, pastor, mesmo assim eu continuo sentindo. Aí tem coisa que não é espiritual, tem coisa que é o quê? É física. Não tem jeito, o nosso corpo é uma máquina, precisa ser tratado. Aí o pastor disse o seguinte, vai, irmão, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer um exame. Pode ser que você está com algum problema aí. Nós vamos orar aqui agora, repreender o mal? Vamos. Mas tem coisa que é física. O seu sangue precisa ser tratado, às vezes. Você precisa ter uma alimentação mais adequada para o seu estilo de vida. E aí a pessoa, ela ouve aquilo que o pastor fala, ela desconsidera. Mas aquilo que o médico falou, ela faz o quê? Ela obedece. O que o pastor falou, ele falou por ele mesmo? Ou ele falou por Deus? Ele não entende muito de medicina, mas se ele falou por Deus. Falou-lhe por intermédio daquilo que Deus tratou ali para falar com a pessoa. E a pessoa tem que fazer o quê? Confiar, é verdade, se ele falou, eu vou lá. Mas tem uns que recebem, eu vou continuar orando. Tem gente que quase morreu. Tem gente que quase morreu por causa disso. Tem um testemunho recente. O irmão até deu testemunho dele aqui no culto, acho que foi um domingo. Um dia desse ele deu testemunho. E ele falou, você conhece ele? É um dos membros aqui da nossa igreja que é mais antigo, que gosta de dançar. Ele ficou 6 minutos morto. Pastor, o que é isso? 6 minutos morto. A pessoa estava lá, aí o médico vinha falar, tem que tratar o coração, você já tem um problema aí, assim, assado, tem que tratar, tem que fazer o acompanhamento médico e tal, não sei o quê. Aí a pessoa ficou, não, eu estou orando. Eu estou orando, eu sou uma pessoa que nada vai acontecer comigo. E aí na hora não tratou, não fez o que tinha que ser feito, aí deu lá um infarto. Aí foi levado às pressas, os médicos lá chegaram a dizer, olha, já morreu. Mas ficaram tentando. Com 6 minutos, voltou. E ficou cheio de aparelho, né? Vai ter que fazer o acompanhamento agora direto. Vai ter que fazer o acompanhamento. Porque já teve uma insuficiência. Deus fez a pessoa voltar, é claro. Ele não está respirando com o aparelho. Deus fez ele voltar normalmente. Foi a misericórdia de Deus. Mas agora o que tem que acontecer? Tem que continuar fazendo, periodicamente. Tem que acompanhar, fazer lá e estar aqui ligado com Deus em oração. Você ora por um lado, mas você está lá do outro lado também acompanhando, porque é carne. O nosso corpo é matéria, senão Deus ia nos permitir viver a vida toda. Eu tenho fé para viver 200 anos. Então me faça viver 200 anos, Senhor. Não, a minha matéria não aguenta. A minha matéria não vai resistir. Então entenda essa questão. Eu confio nos homens, sim, mas eu confio em Deus também. Preciso confiar principalmente em Deus. Não só na palavra de um homem. Mas eu tenho que confiar naquilo que Deus falou. Então era essa necessidade aqui que o salmista estava dizendo. Eu confio no Senhor. Se é entre o príncipe e entre Deus, eu confio em Deus. Vamos um pouco mais para frente, Novo Testamento. Olha só, 2ª carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de sobrevivência. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de
sobrevivência. Pense em um cidadão que sofreu na vida. Imagina aí uma pessoa que foi açoitada em praça pública, várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Prisão daquelas pesadas, né? Cárcere interior. Ele foi açoitado, mordida de cobra, 2 naufrágios, né? O cidadão que foi apedrejado algumas vezes. Mais tribulação do que o Paulo, eu acho que eu não passei e nem passarei. E nem você também. Glória a Deus. Ah, pastor, ele não passou por enfermidades. Provavelmente não tinha diagnósticos, né? Mas se uma serpente morder alguém, imagina aí, uma serpente morde alguém. É enfermidade ou não é? Vai ter que tratar ou não vai ter? Vai. Só que no caso dele, quem tratou diretamente foi Deus. Deus foi lá no sangue dele e regenerou. Ele não tinha médico ali do lado dele naquela ilha para salvar ele de alguma coisa. Então só tinha quem? Só Deus. Toda a glória para ele. Não foi glória para nenhum homem ali que fez algum tratamento. Veja que tudo foi Deus. Aí vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha só o versículo 3 aí. O que ele vai dizer? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de quê? De toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação que nós mesmos consolamos, somos consolados de quem? De Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa o quê? Consolação. E o que mais? Era esse ponto que eu queria chegar. As tribulações, irmãos, elas fazem parte da nossa vida com Deus. Tem muita gente que interpreta, oh meu Deus, eu sou crente, é tanta luta na minha vida, eu vejo gente aí que faz tudo errado, ele não tem tribulação nenhuma. Pois bem, bem-vindo ao mundo de pessoas que servem a Deus e que querem ser salvos. Porque quem quer realmente viver uma vida com Deus e ser salvo, vai passar por tribulação, irmãos. Porque se ela está tão confortável nesse mundo aí de pecado, isso quer dizer que ela não tem previsão, ela não tem objetivo de chegar ao reino de Deus. Ela está tão acomodada com o mundo que ela nem se preocupa com isso. Quem quer rejeitar as coisas, né, carnais, as coisas do mundo, ela vai ter tribulação. Eu sempre comento aqui para a juventude, o jovenzinho lá do mundo, eles vivem na prostituição. Rapazinho, 14 anos, com 15 anos, já não é mais virgem. Moçazinha da mesma idade já não é mais virgem. E o jovem de Deus? Se ele tiver 30 anos e ele não tiver casado, ele tem que continuar virgem. Ah, pastor, isso é muito difícil. Por isso que ele sofre tribulação. Porque todo dia vem a tentação e ele tem que fazer o quê? Rejeitar. Ele tem que rejeitar. Aí ele sofre. Porque a carne dele quer uma coisa e o espírito quer o quê? Quer outra. Isso é tentação. Isso é uma forma da pessoa lutar pela sua libertação. Continuar intacto contra aquelas atuações do diabo. O Paulo está falando aqui que com as batalhas que nós enfrentamos, as tribulações que nós enfrentamos, ela produz para nós essa consolação. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Lembra do período que Jesus estava ali suando gotas de sangue? E ele foi orar a Deus: Senhor, se for possível, aparta de mim este cálice. Pois a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para ele. E o anjo vem para fazer o quê? Para dizer: Deus te livrou, você não vai passar pela morte. Foi isso que veio? Não, o que o anjo veio falar? O anjo veio bater nas costazinhas dele e você está consolado, fique tranquilo. Você vai passar por isso, mas até lá estaremos contigo. Amém? Ah, pastor, eu pensei que ele vinha com a palavra dizer que estava dando livramento daquela luta. Não, as lutas vêm, são naturais. Mas tenha a convicção de que Deus traz o anjo para te consolar. Quem envia o anjo é Ele. Amém? É Ele que dá os anjos, a ordem aos anjos para nos proteger. Para nos consolar. Para nos ajudar na tribulação que estamos enfrentando. Então ficou muito, muito definido aqui quando Paulo falou isso. Na parte final aqui ele vai falar, versículo seguinte, o 6, onde nós estávamos, né? Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e o que mais?
e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, o qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também de quê? Da consolação. Eu sou participante das aflições de Cristo, pois tenho a esperança de que você também vai ser participante das consolações. A mesma que ele foi consolado, você é. Foi consolado enquanto homem, enquanto viveu na terra, e depois subiu à eternidade, e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? A mesma coisa conosco. Vamos sendo consolados das tribulações que passamos aqui, e um dia viveremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a esperança que temos. Essa é a confiança que eu tenho que ter. Pois temos que aprender a confiar no meio da tribulação. Pastor, eu estou triste. Eu entendo, às vezes, a tristeza. Tristeza é um sentimento. É uma coisa normal? É. Você sentir tristeza por algumas coisas? Eu estou triste por algumas coisas que estão acontecendo. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa desacreditada de Deus. Muito pelo contrário. Se fosse desacreditada, você nem vinha aqui. É ou não é? Quem não acredita em nada vem aqui fazer o quê? Se eu não acredito, eu venho fazer o quê? Se vem é porque acredita. E para a gente terminar, segunda carta aos Coríntios ainda, capítulo 4. Olha o que ele continua falando aqui. Versículo 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Que linda essa palavra de hoje, hein? Está me fazendo encher o peito ainda mais de confiança agora. Você já andava igual o pombo assim, ó, esticado. Agora tem que andar ainda mais. É ou não é? Eu já andava igual um pombo, pastor, esticado assim, ó. Agora tem que andar ainda mais. Por quê? Porque Deus é contigo. Olha só. 2 Coríntios 4,16. Vamos ler? Diz assim a palavra. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o exterior, contudo, faz o quê? Se renova de dia. Nós estamos falando sobre a matéria da renovação. Nós precisamos nos renovar dia após dia. Ainda que o homem interior, Aí ele fala aqui, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem exterior é o homem físico aqui, fica abatido pelas lutas, fica angustiado pelos sofrimentos. Ele fala do homem interior. O homem interior faz o quê? Se renova. E essa renovação vem de dentro para fora. Aí o exterior que estava completamente corrompido, desanimado, ele começa a ficar favorável de novo. Tem a palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E tem a palavra que fala também que quando nós estamos alegres, até o nosso rosto fica o quê? Mais formoso, é ou não é? Então olha para quem está do seu lado aí, está todo bonito. Eu estou mais bonito hoje, pessoal. Ontem eu estava com a barba velha, não deu tempo de tirar. Tirei aquela lástima do rosto, ó. Ficou lisinho, igual pele de bebê. Até dava mais vontade da mulher passar uma mãozinha aqui e dar um beijinho, né? Fica lisinho, né, pessoal? Quando tá com aquelas barbas réas, a mulher só beija, só sai, beija, né, cabelo. Tem uns que gostam aí, né? Tem uma mulher que gosta do marido assim. Quem lembra do pastor Eduardo? Né? É barbudão, né? Eu fico imaginando a esposa dele beijando a boquinha dele. Né? Só aquela barbinha assim, eu digo, vixe, cruz credo. Eu até me benzo assim, ó. Né? Tá no São Cristóvão. Tá na igreja do São Cristóvão ali. Glória a Deus. Amém, irmão? Mas você entende a questão? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós ficamos fortes. Você está alegre, você está animado. Você tem perspectiva de vida. E ele está dizendo, não desfaleça. O seu homem exterior às vezes fica abatido, se corrompe, se entristece pela batalha que está passando. Tem gente que de tanta luta que ela enfrenta na vida, ela é nova, mas parece o quê? Parece um velho. E tem uns velhos que são parecendo novo, bem paquitinho. É ou não é? Tem umas irmãzinhas que andam tão apertadinhas assim que a gente pensa que é as meninazinhas novas. Mas são as senhorinhas já. Mas elas se cuidam. Tem uma boa perspectiva de vida. É ou não é? Tá errada? Tá nada. Errada tá quem não se cuida. É ou não é verdade? Errado tá quem não se cuida. Por isso nós não podemos desfalecer. Né? Para terminar, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós estamos preparando para a eternidade.
Ah, eu estou passando por umas tribulações, estou triste. Não, eu devia estar feliz. Porque eu estou passando por umas tribulações, e essas lutas que eu estou passando, eu vou glorificar o nome de Deus com o meu testemunho, e eu estou caminhando para uma vida eterna. Não estou caminhando para a panela, para morrer. Né? Galo velho é que está caminhando para a panela, né? Já está na hora de matar, porque senão ele fica com a carne dura e não presta mais. Mesmo botando na panela de pressão, né, pastor Brandão? Não funciona, não fica legal. Pastor Brandão é um bom cozinheiro. Quando ele vai para a cozinha, ele faz um negócio bacana. Né? Eu só sei comer. Mas, né, o cidadão, quando ele tá de bem com a vida, ele está de bem com Deus, aquelas tribulações que ele passa, ele entende que isso aqui é momentâneo. É passageiro. E está produzindo para mim ainda, está produzindo o quê? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu tive experiências com Deus aqui na terra. Vivi e venci. Agora eu quero ter experiências na eternidade. Glória a Deus. É a convicção, para terminar o 18. Não tentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? O que eu estou vendo vai passar. Em outras palavras, o que eu não vejo, a glória de Deus que há de se manifestar na minha vida é eterna. Ela está por vir. E é essa que eu estou esperando. Amém? Ah, eu estou passando por algumas lutas. São temporais. Vai passar. E agora? Vai me sobrar as eternas, as espirituais. E essa que eu quero viver. Amém? E essa que você e eu nós vamos viver para sempre. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Fica de pé.